Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para trabalhar a disciplina de Física dessa preparação para o Enem. E hoje nós vamos trabalhar a segunda aula dentro da ideia de movimento. Nossa quarta aula, mas é a segunda dentro da ideia de movimento. Na aula passada, a gente trabalhou com o movimento, a cinemática dentro do movimento uniforme. E agora, nessa aula, a gente vai trabalhar mais o movimento variado. Para a gente inserir de novo a ideia, ou pela primeira vez, se você não assistiu a outra aula, nós vamos dar uma introdução semelhante à que foi feita na outra aula, e aí a gente vai encaminhar para a parte de movimento variado, ok? Então, quando a gente pensa em movimento, lembrando, o que a gente tem que analisar? Movimento tem a ver com cinemática e tem a ver com dinâmica. Lembra que cinemática é a parte da física que trabalha o movimento pensando no como o movimento acontece sem se preocupar com as causas. Lembra do exemplo da outra aula. Se eu arremesso um corpo para cima, ao arremessar eu aplico força nesse corpo. Essa é a parte da dinâmica, a dinâmica que vai tratar da força aplicada para o movimento acontecer. Mas a distância que o corpo percorre, a velocidade que ele tem, o tempo que esse movimento leva, é a cinemática que trata. Então, a gente vai trabalhar com essas variáveis dentro do movimento, dentro da análise cinemática do movimento, certo? Bom, a cinemática, mais uma vez, é a parte da física que estuda o movimento sem se preocupar com as causas que provocam esse movimento. Quando a gente trabalha uma questão de movimento, novamente a gente trabalha com aquela dúvida: qual a equação que a gente vai usar para resolver a questão? Lembra da outra aula? Nós temos dois tipos de movimento uniforme e movimento variado. A definição de qual tipo de movimento você está tratando na questão está baseada na velocidade, naquele diagrama que a gente trabalhou, que daqui a pouco eu vou mostrar novamente. E a velocidade vai determinar o tipo de movimento que você tem pela frente e quais equações você vai usar. Olha no visual aqui. Lembra? O movimento pode ter velocidade sendo constante ou não. Se a velocidade for constante, não tem aceleração, o movimento é uniforme. Só temos uma equação a usar, a equação do sorvete ou a equação do ΔS por ΔT, velocidade igual a ΔS por ΔT. Nessa situação, o movimento é mais simples, é mais tranquilo, tem uma equação só a ser trabalhada. Mas o objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar o conceito da cinemática envolvendo movimento variado, que não é uniforme. E para a gente analisar o movimento variado, a gente novamente precisa do diagrama, para lembrar que se a velocidade é constante, ou melhor, não é constante, a gente tem aceleração envolvida no processo. O movimento é variado. Sendo o movimento variado, nós temos três equações a serem possíveis de ser aplicadas na questão. Para a gente definir qual das equações a gente vai usar, a variável importante definidora nesse caso é o tempo. Lembra? O tempo pode ser dado, o tempo pode ser pedido, o tempo pode não ser dado, pode não ser pedido. Se ele não for dado e não for pedido, o movimento é resolvido por uma única equação, chamada equação de Torricelli. V ao quadrado vezes L ao quadrado mais 2A ΔS. Percebe que não tem o tempo dentro da equação. Agora, se o tempo foi dado, se o tempo for pedido, a gente tem duas equações a tratar, ou a equação do sorvetão, que tem um termo com aceleração e o tempo, e a equação da vovó com o termo de aceleração e tempo também, que a gente pode também escrevê-la num formato mais fechado, aceleração é ΔV por ΔT, como aconteceu com a velocidade média no movimento uniforme. Bom, aqui bem rapidinho, uma coisa já da outra aula, mas lembra, movimento variado, você precisa analisar a aceleração, as equações todas têm aceleração, né? Se precisar do tempo, você tem duas, sorvetão ou vovó. Se não precisar do tempo, você tem Torricelli para trabalhar. Certo? Então, a gente vai trabalhar a cinemática no movimento variado. E, novamente, como foi na outra aula, a gente vai basear essa análise em cima dos gráficos. Algumas questões do Enem puxam pelos gráficos para analisar o movimento. Lembrando que as expressões matemáticas da cinemática no movimento uniforme, no movimento variado, são funções de algumas grandezas, como espaço, velocidade e aceleração, todas em função do tempo. Sendo assim, função de primeiro grau, função de segundo grau, a gente grafica, tem um gráfico característico e a análise do movimento vai ser feita a partir desses gráficos. Bom,
Novamente, para fazer uma lembrança, né, que já foi feito na outra aula, a gente trabalha 3 estilos de gráfico em qualquer tipo de movimento, sendo uniforme ou variado. Gráfico de espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo, aceleração em função do tempo, em que cada gráfico permite calcular uma variável, ou até 2, conforme o caso. O gráfico de espaço pelo tempo, independente do movimento, lhe permite calcular a velocidade, sempre. O gráfico de velocidade pelo tempo permite calcular a aceleração e a variação do espaço, e da aceleração permite calcular a variação da velocidade. Lembrando que algumas vezes o gráfico da velocidade pelo tempo ele é privilegiado em relação aos outros, porque ele consegue calcular 2 fatores, tanto a aceleração como a variação do espaço. E muitas vezes vai ser preferível para o elaborador fazer uma questão baseada num gráfico de velocidade pelo tempo, porque ele vai ter maior possibilidade de elaborar a questão, de fazer mais perguntas, porque o gráfico permite, certo? Bom, sendo assim, como foi feito também no movimento variado, ou melhor, uniforme, na outra aula, a gente vai analisar as equações, seus gráficos, e a partir daí vai fazer alguns exemplos de aplicação, né? Na tabela aqui no visual, a gente tem que cada expressão de uma grandeza em função do tempo é acompanhada de uma ideia de equação que traduz como a gente vai ter o gráfico a partir daí. Um gráfico de espaço pelo tempo, espaço em função do tempo, está baseado na chamada equação do sorvetão, espaço em função do tempo. Essa equação, por causa do tempo ao quadrado, é uma equação de segundo grau. A gente tem que lembrar, equação de segundo grau, gráfico é uma parábola. Pode ser com a boca para baixo, com cavidade para baixo, boca para cima, com cavidade para cima, aí vai depender do sinal da aceleração, certo? Aí a gente não tem como, a gente tem que trazer a matemática para dentro da situação. Velocidade em função do tempo é uma equação de primeiro grau, V igual a V0 mais AT, equação da vovó, uma equação de primeiro grau simples, vai dar uma reta. Essa reta, como aconteceu no movimento uniforme, no gráfico de espaço pelo tempo, pode ser uma reta ascendente ou descendente. Quem vai defender isso vai ser o termo da aceleração novamente. E o gráfico da aceleração em função do tempo, como a aceleração no movimento variado é constante, a gente não trabalha acelerações variáveis no ensino médio. Então a aceleração é sempre constante no movimento variado. Não é zero, não pode ser zero, porque aí seria movimento uniforme, e é um valor constante. Isso quer dizer que no gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo do x. Para cima do eixo, valores positivos, ou para baixo, dependendo do sinal da aceleração. Bom, na sequência, a gente vai ter agora e analisar rapidamente, gráfico por gráfico, a estrutura geral, para a gente ter uma visualização de como que o gráfico se mostra em relação ao movimento que a gente está trabalhando, em relação à variável que a gente está trabalhando. Por exemplo, o gráfico de espaço pelo tempo, esse primeiro aqui, você vê que ele tem formato de uma concavidade, para cima ou para baixo. Por quê? Porque a expressão matemática aqui é uma equação do segundo grau. Sendo assim, a gente tem ali pelas cores, um gráfico em vermelho, um gráfico azul, para traduzir o sinal da aceleração. A gente tem acelerações positivas ou negativas, e isso vai definir o gráfico. O gráfico de velocidade pelo tempo, a mesma coisa. Como é uma expressão de primeiro grau que alicerça esse gráfico, o gráfico vai dar uma reta. Reta descendente ou ascendente conforme o sinal da aceleração. Aceleração positiva, gráfico ascendente. Aceleração negativa, gráfico descendente. E no gráfico de aceleração pelo tempo, valores positivos para cima do eixo x, valores negativos para baixo do eixo x. E aí a gente trabalha a situação com um sinal, mas mostrando que já que a aceleração é constante, dá uma reta paralela ao eixo do x. Certo? Aqui a gente pode falar de que a aceleração positiva, o movimento é acelerado, a aceleração negativa, o movimento é retardado. Existe uma aceleração ou uma frenagem. Diferente do movimento uniforme, que quando a gente analisava o sinal da velocidade, a gente tinha que analisar com uma velocidade positiva afastando a origem, velocidade negativa aproximando a origem. Então, não podemos confundir os dois detalhes aí, ok? Bom, na sequência a gente já vai começar a fazer as análises de questões específicas do Enem, certo? A primeira questão aí diz que
Em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Analisa o gráfico, né? Percebe o eixo do Y, velocidade em metros por segundo, lembra lá da aula de gráfico. O eixo do X, o tempo em segundos. Existe o formato do gráfico, você vê que tem uma tendência de crescimento, tem um intervalo de tempo em que o gráfico tem um intervalo em que o gráfico se mostra constante, uma linha quase reta, e tem um intervalo em que o gráfico tem uma descendente. A pergunta que se faz é, baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Vem aqui para o visual. Ele quer que a gente olhe o gráfico e perceba em que intervalo de tempo a gente tem velocidade constante. Ah, mas a gente não estava analisando um movimento variado? Tá, mas aqui, essa primeira parte da questão, que ela está dividida em duas, essa primeira parte da questão está tratando sobre o movimento uniforme. Bom, como que a gente analisa o movimento uniforme num gráfico que, no geral, é de um gráfico de movimento variado? Bom, quando a gente trata de velocidade constante, o gráfico não vai subir e o gráfico não vai descer. Ele vai se manter uma linha praticamente reta em relação ao eixo do X. Percebe aqui pela figura, né, que eu selecionei aqui um intervalo de tempo onde a gente consegue perceber que a linha vermelha do gráfico, ela praticamente fica paralela ao eixo do X. Isso quer dizer constância, porque o gráfico não está nem subindo e nem descendo. Então, nesse caso, esse intervalo de tempo, mais ou menos, né, porque a gente é meio no olhômetro aqui, a gente vai olhar as alternativas e vai ver qual fecha nesse intervalo de tempo, que aqui está entre mais ou menos 5 e 8 segundos, certo? Quando a gente analisa as alternativas, né? Letra A entre 0 e 1 segundo, letra B entre 1 e 5 segundos, letra C entre 5 e 8 segundos. Essa letra C é o que fecha a resposta mais provável para a situação, né? Então, no caso aqui, letra C, alternativa verdadeira. A segunda aplicação é baseada no mesmo gráfico. É uma questão dividida em duas partes, né? Acompanhe aí na leitura da questão. Em relação ao mesmo gráfico anterior, determine em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima. Agora sim, agora ele vai tratar da aceleração, né? A aceleração no gráfico, a gente vai verificar. A aceleração é variação de velocidade pelo tempo. Então, onde a variação da velocidade foi maior com menor tempo, tem maior aceleração então também. Então, a gente pode analisar dessa forma, ou como está no slide aqui dizendo, que a aceleração é dada pela inclinação da reta tangente ao gráfico. É uma análise mais matemática, termos matemáticos aplicados à situação. Quando você olha por essa perspectiva da reta tangente, você percebe que quando a inclinação é maior, a aceleração também é maior. E a gente percebe pelos pontos que eu selecionei aqui, que onde a inclinação é maior é nesse intervalo aqui, ó. A gente percebe também que na outra forma de analisar, em que a gente tem variação da velocidade pelo tempo como sendo aceleração, nesse intervalo aqui de 0 até 1 segundos, se varia 6 metros por segundo nesse 1 segundo. Enquanto que nos outros intervalos, a variação é menor para um mesmo intervalo de tempo. Então, a gente consegue perceber que a alternativa A, ali, que entre 0 e 1 segundos, é a alternativa que melhor representa a aceleração máxima dado por esse gráfico. Então, novamente, a gente analisa um movimento por um gráfico de maneira a não precisar de fórmulas, assim, não precisa fazer muita conta, né? E a análise é muito simples, basta a gente ter um pouco de teoria embasando essa análise, certo? A terceira aplicação aí é uma situação em que envolve uma tecnologia que nós aqui no Brasil queremos ter, que é exclusividade de poucos países do mundo, que é um trem de alta velocidade. Acompanhe a questão aí. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-bala.
O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Continuando a questão, ele diz assim: devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 vezes g, esse g aí é a aceleração da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta que se faz é que, a partir de saber que a velocidade do trem vai se manter constante, qual o raio mínimo que uma curva tem que ter para não ter problema tanto para a pessoa que está se utilizando do trem, tanto para a segurança do próprio trem. Essa questão aí não tem jeito. A gente vai ter que analisar via equação, fazer contas, para poder analisar, responder a questão que ele pede especificamente um valor numérico. É um raio. Explicando melhor a questão. Quando o trem vai fazer uma curva, ele tem que ter uma aceleração que não pode exceder determinado valor para ter conforto para as pessoas que estão no trem e para a própria segurança do trem. Lembra de que quando a gente assiste uma corrida de Fórmula 1, né, o piloto, ao fazer curva, né, sente uma tendência de sair da curva muito forte em virtude da sua alta velocidade. Isso gera um incômodo para ele. Tem algumas corridas na Fórmula Indy americana que a pista ela é um oval. O piloto passa o tempo todo fazendo curva. Inclusive, ele tem que ter um protetor no pescoço para ajudar na manutenção do pescoço no lugarzinho, para não ter problema com a articulação do pescoço. Portanto, para fazer curva, é um fator complicado nessa situação, já que ele vai ter uma velocidade alta. A questão pergunta justamente, que raio a gente tem que ter para que a curva seja feita de modo seguro e confortável? Acompanhe aí a resolução. Nesse caso, o texto da questão diz que a velocidade na curva vai ser constante em módulo. O que significa isso? O valor numérico da velocidade não vai alterar. Mas velocidade, a gente vai ver em aulas posteriores, velocidade é um vetor. O que isso quer dizer? Um vetor precisa de ser designado não só a partir do seu valor numérico, mas também de outras duas formas, a direção e o sentido dessa velocidade. Portanto, quando a gente analisar o módulo, a gente vai tratar só do valor numérico. Mas na aceleração na curva, a gente vai ter que pensar na velocidade como sendo um vetor, em termos de direção e sentido. Aí vai aparecer uma variável nova, que a gente não citou até agora, que a gente vai aprofundar mais para frente. A questão diz que o ΔS do movimento vai ser 403 km. O tempo vai ser 25 minutos, que a gente transformando 25 minutos em hora, dividindo por 60 minutos e somando a 1 hora, vai dar aproximadamente 1 hora e 42. Aqui exige uma continha meio chata de fazer. E lembrando que se a velocidade é constante, equação mais simples da velocidade da cinemática, ΔS por ΔT. Fazendo essa continha aqui, que eu acho que dá um pouco de trabalho para o candidato na hora, a gente chega numa velocidade de aproximadamente 283,8 km por hora. Essa velocidade, repetindo, vai ser constante. Bom, a partir dessa velocidade, e lembrando que o movimento vai ter que ser circular, lembrando que a velocidade tem outros fatores que a designam, a velocidade é definida também pela sua direção e sentido. Nesse fator, que a gente vai trabalhar melhor em dinâmica, o movimento circular é feito a partir de uma aceleração em função do movimento ser circular. Essa aceleração a gente chama de centrípeta. Então, acompanhe aqui. Na curva, o trem terá uma aceleração chamada centrípeta, que é dada por aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. Como a aceleração máxima dada na questão é 0,1 vezes g, a velocidade que a gente já calculou na parte anterior, e lembrando que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, se a gente substituir esses fatores de aceleração, de g, da gravidade, e da velocidade já calculada, a gente consegue, através dessa equação aqui, dessa expressão, calcular o raio.
Substituindo os valores numéricos e fazendo a continha, que também vai complicar um pouco, porque vai ter que levar esse número difícil ao quadrado e fazer uma divisão, esse raio vai dar aproximadamente 6.209 metros. Que em relação às respostas constituídas na questão, o mais próximo, que ele pede valor aproximado, é 6.400, ou seja, alternativa E. Viu? Não é só da parte teórica que a prova é montada. De vez em quando a gente vai ter que fazer contas, não tem como escapar disso, certo? Para a nossa próxima aplicação, a gente vai ver um videozinho bastante rápido, né, que o pessoal da técnica vai colocar agora, para a partir daí a gente analisar a questão, tá? Dá uma olhadinha aí no vídeo. Atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na transversal. Pisca alerta pra encostar na guia, para-brisa para o temporal. Já buzinou, espere, não insista, encoste o seu do meu metal. Devagar pra contemplar a vista, menos peso no pé do pedal. Não se deve atropelar cachorro, nem qualquer outro animal. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual. Bom, essa questão aí, né, que trata de um excerto, uma partezinha da música do Lenine, diz que, acompanha ali no vídeo, a música Rua da Passagem tem um trecho que diz, comecinho da música, né? Fala, os curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. Lendo a questão, fala, o trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, de 99, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente, conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0 segundos, quando avistam um semáforo amarelo, que indica atenção, parada obrigatória ou se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. Analisa o gráfico, você vai ver, olha para cá rapidinho, os dois móveis, velocidade e tempo. Você vê que um móvel, um motorista tem uma certa forma de analisar a situação e o outro tem outra forma, né? Continuando a leitura. As velocidades dos veículos variam com os intervalos, com o tempo em 2 intervalos. Um entre o instante 10 segundos e 20 segundos e 2 entre o instante 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2, respectivamente? Bom, ele quer que a gente trabalhe a taxa de variação da velocidade. Variação de velocidade e aceleração. E ele quer que a gente faça isso para o motorista imprudente, tá certo? Aquele motorista que não fez a situação da análise do movimento de forma adequada, certo? A gente repara que entre os dois móveis, nos dois gráficos, um deles, que é no caso o gráfico A, demonstra o movimento do motorista imprudente. Por quê? Porque entre 10 e 20 segundos, ele aumenta a velocidade, ele acelera. Mantém um intervalo de velocidade constante e depois freia bruscamente. Está vendo que no intervalo de 10 segundos, ele variou de 30 para 0 metros por segundo. Ele freou rapidamente. O motorista consciente, por sua vez, ele fez o quê? Entre 10 e 20 segundos, ele freou, diminuiu a velocidade. Entre 30 e 40, ele freou novamente até parar. Então ele fez 2 sequências de frenagem, enquanto que o outro motorista fez uma sequência de aceleração e depois uma sequência de frenagem bastante rápida. Então, a gente, por essa análise, identifica o motorista imprudente é o da figura A.
Aí ele quer que a gente calcule a aceleração que esse motorista vai ter nos dois intervalos. Bom, no trecho 1, que vai ali entre 10 e 20 segundos, aplicando a equação simples de aceleração, ΔV por ΔT, a gente consegue reconhecer que, tirando os valores do gráfico, o tempo é de 10 a 20 segundos e a velocidade varia de 10 para 30 metros por segundo, fazendo 30 menos 10 ΔV, 20 menos 10 ΔT, 2 metros por segundo ao quadrado. No trecho 1. Análise semelhante a gente vai fazer para o trecho 2. Vou passar o slide aqui. Né? Em que a variação da velocidade agora é de 30 metros por segundo até 0. 0 menos 30, final menos inicial. E o tempo vai de final 30, de 30 para 40. Final 40 menos 30, 10 segundos. Fazendo a divisão, menos 3 metros por segundo ao quadrado. A questão pede em módulo, então a gente trabalha só o valor positivo, que no caso vai dar a letra D. Certo? Então, uma questão que envolve gráfico, que envolve também a análise de uma equação, mas uma questão que, em geral, assim, é muito simples. Certo? Bom, a parte de movimento, né, na análise de gráficos de movimento uniforme e movimento variado, a gente fecha por aqui. A gente novamente vai precisar fazer análise de gráfico em outras partes da disciplina de física, mas nessa situação de movimento, a gente praticamente tratou de tudo, certo? Próximas aulas, a gente vai, só para reforçar, voltar a trabalhar com movimento, mas em cima de uma situação de análise diferente, em cima da parte da dinâmica, por exemplo, né, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre o movimento aí para frente, certo? Espero que você tenha conseguido compreender, né, a nossa ideia de hoje. Um abraço, até mais.